Pessoal, boa tarde. Estamos dando início à nossa audiência pública, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Agradeço a presença de todos. Estamos com o auditório lotado aqui. Agradecer os trabalhadores da comunicação de lojas no Calçadão, os artistas. Também aqui estamos a presença da secretária Cátia, do Meio Ambiente, do Jorginho, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Agradecer a presença da Lurdinha aqui também. E está o representante da EMURB aqui, o presidente da EMURB, o Juliano, também presente. Eu queria aqui agradecer a presença do vereador Jean e o vereador Pedro Roberto. Essa audiência foi chamada por 3 comissões: a Comissão de Comunicação, a Comissão de Cultura e a Comissão de Meio Ambiente. Teve uma reunião já, inclusive quem participou poderia depois, no momento adequado, dar os informes. Tem por objetivo discutir a dificuldade que trabalhadores da comunicação, de divulgação das lojas e também, e especialmente, os artistas da cidade têm sofrido, não só da cidade, mas artistas de outras cidades também, que sempre se apresentaram, têm sofrido muita dificuldade para trabalharem no calçadão. Então, tem por objetivo estabelecer um diálogo, né, e também novas informações. Se teve algum encaminhamento, alguma posição do prefeito em relação a isso, seria muito importante. Então, aqui já está composta por mim, pelo vereador Jean, pelo vereador Pedro. Eu queria chamar o Abner para compor a mesa com a gente, o Jorginho e a Cátia, secretário de Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente. Cabe aqui, Jorge. Chefe da fiscalização. Opa, claro, claro. Pode sentar aqui, por favor. Qual é o teu nome? Então vamos ter que tomar mais uma cadeira. Agradecer também e chamar para a mesa a Jane. Por favor, Jane. Tem sim. Pedir para arrumar mais uma cadeira lá, por favor, Thiago. Tá bom, Jorginho. Ligar esse microfone. Não, tá ligado, desculpa. Eu que? Bom, Jean, nós chamamos o Abner como para ter um representante daqueles que estão reclamando aqui o direito de trabalhar no calçadão. Mas aí tem mais gente também, hein? Vocês decidiram entre vocês? Vocês decidiram entre vocês que o Abner ia representar? Não. Eu queria fazer uma sugestão, presidente. Mas... Eu queria fazer uma sugestão. Posso fazer, pelo menos? Mas qual é a tua sugestão? Uma só. Tendo em vista que ele é assessor de um deputado, tem um elemento eleitoral, eu sugeriria que o representante fosse alguém neutro, que não fosse partidário político, para dar uma maior tranquilidade na reunião. Eu falei bem. Jean. Ele é presidente de partido político, Jean. assessor de pré-candidato. É complicado, a gente pode acabar desvirtuando o interesse aqui dos trabalhadores, você entendeu? Sugestão, se quiser acolher, não vejo necessidade, porque a gente não pode criminalizar a ação política. Não, também acho. O Abner, antes de ser assessor de um deputado ou pré-candidato, ele é um artista da cidade e foi quem melhor usou a tribuna, né, deu voz a esses trabalhadores todos. É nesse sentido, é por isso que ele está na mesa. Justamente para não politizar eleitoralmente. Mas não tem... Uma coisa bem não vejo problema que ele não está falando aqui em nome do deputado, ele fala em nome dele como artista. E a notificação que eu recebi também foi no meu nome também. Nem no nome de nenhum partido, nem de um deputado. E qualquer um dos trabalhadores ou artistas também estarão à vontade, a palavra será aberta a todos aqui. Tá chegando. Obrigado, registrado. O Ganga está chegando aí. Vou deixar. Deixa no cantinho. Acho que vai precisar de mais um, então. Acabou? Tá bom. Então tá bom. Vou passar para o vereador Pedro e para o vereador Jean, antes da gente passar a palavra aqui para os demais membros da mesa. Bom, boa tarde a todas, a todos. Só para agradecer a presença de vocês, dos secretários. Meu objetivo já houve, a gente sabe que houve uma reunião já que antecedeu a esta, mas o objetivo é abrir para as partes se manifestarem, para a gente entender o que vem acontecendo, por que dessas notificações aos nossos músicos, né? Me parece que
houve aí um certo exagero nesse sentido, então nós gostaríamos de ouvir as partes para, ao final, também encaminharmos aqui no sentido de que aqueles que querem trabalhar, né, fazer arte, possam fazer nessa cidade. Então, a ideia é ouvir, nós queremos ouvir todas as partes, por isso é importante aqui a presença de todos vocês. Obrigado, João. Obrigado aos demais membros. Prazer estar aqui com todo mundo. É uma alegria poder sentar com tantas autoridades interessadas num assunto de tamanha relevância, que é a cultura e também o bem-estar e a boa convivência entre os entes fiscalizatórios de Rio Preto e a população. Nós havíamos antecipado na sessão que teríamos uma reunião às 10h30 da última quinta-feira, conforme assim ocorreu. Estiveram lá presentes o Cássio, o Lucas, Fernando, né? Pedro Ganga estava lá também, secretário, a Lourdinha estava lá, né, representando a EMURB, representando o Jorginho, estava o Onofre, né, Jorge, secretário? Estava lá o Onofre. E eu quero já antecipar a vocês que acreditamos que a solução da questão está já colocada em mesa, que será a regulamentação do assunto por meio de um decreto, o qual foi encaminhado há aproximadamente pouco mais de um ano para o Conselho Municipal de Cultura. Mais de um ano, né? Foi encaminhado? 2 anos. Né? E que pese até o momento não ter tido uma resposta, mediante a urgência e a necessidade, decreto que está muito bem feito, atendendo, inclusive, na hora, os representantes colocaram alguns pontos, como a caixa acústica, né, que precisava descer, foi colocado. Então, a reunião foi muito produtiva, durou quase 2 horas de reunião, e hoje nós já temos uma minuta de um decreto aí, que está sendo já feita a tramitação legal, para que ele seja colocado em prática. Decreto feito pelo Desenvolvimento Econômico, Cultura e Meio Ambiente. Tá? E volto a dizer, infelizmente, o Conselho Municipal de Cultura não deu nenhuma devolutiva, talvez porque tenha concordado plenamente com os termos do decreto. Mas agora, mediante a necessidade, nós vamos realmente, se tudo caminhar bem após essa reunião, esse decreto deve ser colocado em prática. Então, eu queria deixar clara essa situação e também registrar, já que provavelmente quem está acompanhando, e até iria pedir um favor para o seu Abner, eu tenho redes sociais também. E quando eu vejo alguém que se diz amigo de rede social, eu costumo ter a liberdade, eu vou lá e falo, já que você se diz meu amigo, né? Então, amigo tem que tratar como amigo, né? Lembrando que amigo de rede social é muito diferente de amigo de verdade. Mas eu, infelizmente, após aquela reunião, o senhor Abner fez uma postagem e algumas pessoas teceram situações injuriosas, caluniosas e difamatórias contra a mulher Kátia, secretária. Eu a acompanhei junto ao 1º Distrito, o doutor Lafayette nos atendeu muito bem, já lavramos o boletim de ocorrência, inclusive com os agravantes por ser pessoa pública, né? Foram vários ataques à honra e à dignidade dela. Então, eu queria pedir para o senhor, não o senhor, um amigo seu de Facebook, como o senhor é uma pessoa benquista, uma pessoa respeitada, muito educado, de uma fineza imensa, que, por favor, nos ajudasse a evitar que esse tipo de assunto se tornasse em ataques pessoais. Eu quero registrar também aqui, para passar a palavra, minha preocupação com o tratamento que está sendo dado, não só, vejamos bem, como foi recebida pela primeira vez oficialmente uma reclamação, a secretária recebeu uma reclamação da forma de condução dos fiscais nas abordagens. Ela recebeu oficialmente uma reclamação, foi levada pelos representantes, ela já está tomando as medidas dela, como o Jorge também, quando recebe, toma. Mas nós também queremos dizer que os fiscais também, muitas vezes, são vítimas, somente as fiscais mulheres. Nós temos histórias aí que já estão enveredando para a questão criminal também. Então, eu queria pedir que houvesse uma convivência salutar. De que forma? Com o diálogo. Teve problema na abordagem de um fiscal? Não precisamos ir para a rede social. A prefeitura tem uma ouvidoria. A secretária está lá de portas abertas e nós temos 17 gabinetes de vereadores aqui. Então, vamos, em vez de ir para a rede social, fazer filmagem, editar filmagem, expor o fiscal, ou pior, a fiscal, a mulher, expor a mulher. Antes disso, vamos conversar. É a melhor coisa que existe.
os nossos vereadores estamos aqui. E vocês também, os fiscais também. Não fiquem calados. Quando vocês se sentirem ofendidos também, é lei, é crime ofender fiscal, qualquer servidor público. Então, não podemos transformar uma discussão salutar, que é o interesse do nosso artista, para desfocarmos para outros assuntos, como a falta de delicadeza, a falta de legalidade, questões político-eleitorais em ano pré-eleitoral. Então, o que eu peço é essa serenidade. Está aqui passada a resposta, que dentro das nossas poucas possibilidades conseguimos avançar. Fique colocado aqui na mesa e agradeço a presidência dessa comissão por deixarmos participar de forma ativa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jean. Olha, parece que o presidente do Conselho de Cultura está chegando para poder se manifestar também. E eu não sei se o secretário Pedro Ganga foi chamado. Ele está chegando? Agradecer também a presença do gerente da loja que está presente conosco também, Opa. representando os lojistas. Qual é o nome dele? Vilela. Agradecer a presença do Vilela aqui, então, da Loja 100. Obrigado por estar presente aqui, Vilela. Bom, eu vou passar para o Abner, porque ele vai fazer a contextualização, depois a gente remete aos secretários. Em relação a essa colocação do Jean de que teve um atraso no Conselho, seria bom o próprio Ganga ou o presidente do Conselho falar sobre isso no momento adequado. Então, Abner, a palavra é sua. Hein? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. Primeiro dizer que nessa situação toda aí, que eu não tenho nada contra a fiscalização, nem contra a secretária Kátia, e que a única coisa que eu fiz de postar os vídeos nas redes sociais foi principalmente para defender o meu trabalho, que eu realizo ali há 8 anos, da mesma forma, do mesmo jeito, sem nunca ter tido problema ali. E que se esse vídeo não tivesse ido para as redes sociais, provavelmente a gente não estaria aqui hoje nessa audiência discutindo a regulamentação dessa lei e os direitos dos nossos artistas. E que, na outra situação, que eu acredito que foi quando a Secretaria de Cultura, o Conselho se reuniu para fazer a regulamentação dessa lei, isso aí foi em 2021, que foi quando eu também fui abordado por uma outra fiscal, nessa ocasião era a Fabiana, e que essa discussão só foi levantada porque eu filmei a abordagem dela, uma abordagem que foi feita ali também de uma forma bastante arrogante. Eu acredito que eu sempre tratei todos com muita educação. Ali no calçadão, os lojistas, eu converso com todos os lojistas, principalmente os que estão ao redor de onde eu realizo o trabalho, perguntando se o som está incomodando, se tem alguma sugestão, alguma coisa. A Lourdinha, ela está sempre ali no calçadão, ela sabe disso, inclusive a Lourdinha já me falou algumas vezes, você pode mexer aqui, pode arrumar aqui, e a gente sempre atendeu sem nenhum questionamento, sem nenhum tipo de constrangimento. Até que a fiscalização resolve chegar, interrompendo o nosso trabalho enquanto a gente está tocando, na frente das pessoas que estão nos assistindo, como se a gente estivesse ali na ilegalidade, como se a gente estivesse ali cometendo algum tipo de crime, de uma forma totalmente desconfortável para os artistas também. Na outra vez, a Fabiane, ela acho que tive que ir na delegacia para dizer que o que eu postei na internet não foi para ofendê-la, não foi para atrapalhar o trabalho dela, foi simplesmente para defender o nosso trabalho. E defender uma lei que foi feita por essa casa, que é a Lei 2.832, que autorizou o nosso trabalho sem a necessidade de autorização da Prefeitura, autorizou a gente comercializar os produtos derivados do trabalho artístico, que é CD, DVD, e que essa lei não foi respeitada desde a sua criação. Porque toda semana tem músicos que me procuram ali falando que a fiscalização está proibindo de vender CD, está falando que vai prender equipamento, está abordando as pessoas, mandando parar na frente do público que está assistindo. Então, e dessa última vez não foi diferente. Só que dessa vez a fiscalização passou o rodo em todo mundo que estava lá. Não foi uma denúncia específica, foi... e da outra vez, em 2021, a Fabiana, que era fiscal naquela ocasião, não soube explicar por que ela estava ali. Ela falou primeiro que era uma denúncia anônima e que eles não podiam falar de denúncia anônima. E eu questionei no vídeo, mas uma denúncia anônima? E aí depois ela falou que era uma denúncia do inspetor dela. E aí no vídeo ela fala que depois foi uma denúncia de todo o calçadão. Ela não soube explicar por que ela estava ali. E depois também fui notificado em 3 artigos. O primeiro artigo diz lá que é proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipo de ruído ou sons excessivos e evitáveis. A multa pelo não cumprimento é de R$ 1.466.
O segundo artigo diz que é execução de música por radiodifusão, ao vivo ou por qualquer outro meio sem autorização da Prefeitura Municipal. A multa é de R$ 733. E o terceiro artigo, fica proibida a execução de música por radiodifusão, ao vivo ou por qualquer outro meio em calçadas ou recuos. A multa é de R$ 733. O total dessas 3 multas dá quase R$ 3.000. E naquela ocasião, eu também procurei os vereadores, e a gente levantou uma discussão, a Prefeitura disse que essa notificação eu tinha sido abordado no sábado anterior, porque eu já tinha sido avisado, sendo que no sábado anterior era dia 12 de junho, era o dia dos namorados, eu estava em São Paulo, tocando no Mercadão Municipal, nem em Rio Preto eu estava. E a Prefeitura mandou para o jornal que eles já tinham me abordado nesse dia 12 para me instruir, e que no sábado seguinte eu fui notificado por isso, sendo que no dia 12 eu não estava aqui, eu não fui abordado nenhuma vez, eu simplesmente recebi a notificação após a repercussão do vídeo. Da mesma forma, nessa última ocasião, com a fiscal Marilene. No momento, ela disse que não me notificaria, que era só um aviso. Eu falei, ok. Só que aí depois os outros músicos vieram me procurar. Falaram, Abner, estão passando aqui, estão mandando a gente parar, estão falando que vai multar. E aí foi quando eu filmei ela e perguntei, o que é a lei que a senhora está falando aqui? Porque ela não falou a lei, ela falou que ela é uma lei federal. Eu falei, mas aqui em Rio Preto tem a lei dos artistas de rua. Ela falou, não, mas é uma lei federal, vocês não podem. Foi simplesmente isso. E aí, depois, eu recebi a notificação, depois que o vídeo começou a repercutir nas redes sociais. E o engraçado é que a minha notificação é a única que recebeu 3 artigos, que recebeu quase R$ 3.000 de multa se eu for pego lá novamente. A dos outros 2 músicos que receberam a notificação era só no artigo que é proibida a execução de música ao vivo por qualquer outro meio em calçado ou recuo, que a multa é de R$ 733. Então, isso me deixou extremamente apreensivo. Eu quero que o vereador Jean levantou a questão da política, mas eu estou ali no calçadão muito antes de ter sido candidato ou de ter entrado na equipe do deputado Valdomiro Lopes. Então, o que eu quero dizer é que esse meu trabalho ele não tem nenhuma relação com o trabalho que eu desempenho atualmente. Tanto é que eu realizo ele apenas de sábado hoje em dia, né? Como eu já fazia antes também. Então, basicamente é isso. A gente fez um abaixo-assinado da população, colhemos também algumas declarações de lojistas que ficam ali no entorno, que apoiam esse trabalho. E eu espero que, com essa reunião, a gente consiga finalmente regulamentar essa lei. A gente está com o Laurence aí, que é o presidente do Conselho de Cultura, também pode explicar mais sobre isso e que finalmente a gente consiga resolver esse problema. Não, era isso mesmo. Bom, obrigado, Abner. Nós estamos... Você está... Joel, de favor para você, o Thiago estava, ele não está nem a Liliane. Se consegue mais uma cadeira. O Ganga parece que está chegando aí para... Tá bom. Bom, Lauro, eu não sei se você quer falar agora, se quer se informar primeiro. O vereador Jean deu uma informação de que tem um decreto, uma minuta de decreto, que está no forno aí. Bom, antes agradecer aqui a presença do vereador Peixão e o vereador Renato, que está presente aqui. Assessor do vereador Robson Riss. Se tiver mais uma assessoria, depois só se identificar, a gente registra a presença aqui. O vereador Jean Dornelas deu informação. Da Karina. Assessoria da vereadora Karina também. Desculpa, Anderson. Deu a informação de que tem uma minuta que, se eu não me engano, 2 anos, um decreto, uma proposta de decreto, que há 2 anos estava no Conselho e não foi apreciado pelo Conselho e o prefeito estava esperando. Bom, tem uma posição sobre isso, né? Se o Conselho estava atrasando, o prefeito poderia ter provocado e pedido urgência, mas eu não sei se é realmente isso ou não. Então, no momento adequado, se você quiser, como presidente do Conselho, se manifestar, a palavra pode ser. Gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todo mundo da mesa, boa tarde, está todo mundo aqui. É uma alegria muito grande ver esse espaço lotado para falar de cultura mais uma vez. Vereador, realmente, o prefeito mandou um decreto para apreciação do Conselho. Uma minuta de um decreto para apreciação do Conselho.
Por que o Conselho até agora não resolveu essa questão? Porque o decreto, essa minuta, ela era tão abusiva que, assim, a gente não precisaria nem ser artista de rua para saber que aquilo iria atrapalhar demais o trabalho de todos os artistas de rua. Então, qual que foi a deliberação do Conselho na época? Eu não era o presidente ainda. Eu assumi a presidência agora, em setembro. Tem um mês, mais ou menos. Qual foi a deliberação que a gente tirou na época? Que não dava para a gente fazer uma minuta de decreto sem conversar com os artistas de rua. Então, a gente tirou uma data no Conselho para poder fazer uma audiência pública em relação a isso. Por N motivos, na gestão passada, que eu não posso me responsabilizar por ela, essa audiência não foi cumprida. No entanto, ela não foi realizada, essa audiência. No entanto, a gente solicitou, no final do mês passado, com menos de um mês de gestão, aqui para a Câmara dos Vereadores, uma data possível no auditório, no plenário, para que a gente possa realizar essa audiência pública. Já conversei com a secretária Kátia sobre isso, já conversamos dentro do Conselho sobre isso, para que a gente possa dar a maior celeridade possível para esse tema. Quando eu fui eleito presidente do Conselho, eu fiz uma carta de intenção. Tinha 10 intenções lá. A segunda era a regulamentação da lei dos artistas de rua. Então, isso para mim é uma grande prioridade. Só que aquela minuta, ela é absurda, ela não tem condição de ser levada para frente. O exemplo que a gente tem como minuta, que o Abner até conhece, é o decreto que foi estabelecido em Ribeirão Preto. Um decreto que foi feito com ampla convocação da sociedade, que foi conversado, que foi pensado e que é um decreto democrático. Então, essa é a base que a gente quer estabelecer a partir de agora. A gente tem celeridade nisso, mas aquela minuta que foi apresentada, ela é inviável, gente. Por isso que o Conselho até agora não resolveu ela. Tá bom, obrigado, Abner. Eu vou passar a palavra para a Kátia e depois, se o Jorginho quiser se manifestar, algum vereador, para ir dialogando, de fazer essa primeira rodada rápida, fala a Kátia e se o Jorge quiser falar, também a coordenadora da fiscalização, e depois a gente vai abrir inscrições aqui, tá bom? Aí, Bia, eu pedi para você, depois você ajuda a gente nas inscrições. Boa tarde a todos e todas. Agradecer aqui a presença de vocês, agradecer a presença de toda a minha equipe, principalmente a equipe da fiscalização. Agradecer ao Jorginho, a Lurdinha, Juliano, aos vereadores, aos artistas de rua e também os representantes dos lojistas. Na verdade, eu estou aqui nesse momento para responder, tirar as dúvidas com relação ao que as demandas que vocês estão trazendo para a gente. Eu gostaria de esperar o Ganga chegar, porque quem fez toda a tramitação, né, Jorginho? O Jorginho pode falar isso melhor. A tramitação dessa minuta para o Conselho de Cultura foi a Secretaria de Cultura, até pela originalidade. Sendo absurda ou não a proposta, a gente não tem esse dado ainda. Justamente, a gente fez um primeiro movimento e nós mandamos para o Conselho de Cultura exatamente para que o Conselho de Cultura, também pela mesma originalidade, tomasse as providências. Então, nós estamos nessa expectativa, até pela questão democrática, e pelo quanto a gente entende a importância da cultura nas questões ambientais e também nas questões envolvendo todos os tipos de manifestações,
Esse foi o nosso movimento, foi a nossa escolha. Então, esse dado de que porque a minuta ela não tem noção, é fora de noção, não foi tomado nenhum tipo de providência. Então, esse dado a gente ainda não tem, tá? Estamos aqui para responder as perguntas de vocês. Obrigada. Bom, obrigado, Kátia. Agradecer a presença do Jorge Vermelho, assessor da Secretaria de Cultura. O Ganga não vem. Eu desencontrei com ele e a gente hoje está no último dia da Lei Paulo Gustavo. Então... Entendi. Jorge, tem uma coisa que a gente, para poder dar um passo adiante, foi o vereador Jean fez uma colocação em que, né, esse problema, esse conflito entre trabalhadores, artistas ali de rua e a fiscalização do calçadão, isso estava em vias de ser resolvido por um decreto que o prefeito ia emitir, mas antes foi submetida a minuta ao Conselho, à Secretaria da Cultura. A Kátia me parece que disse que quem formulou foi a Secretaria de Cultura. Não, foi isso que eu falei. Até tramitou. Quem tramitou pela originalidade foi a Secretaria de Cultura para o Conselho de Cultura. Tramitou, mas quem formulou a minuta? Meio Ambiente, Desenvolvimento e Cultura. Então, foi feito isso aí que foi submetido ao Conselho. E que isso não teve uma solução porque o Conselho não deliberou, não se posicionou em relação a isso. Como você está tanto na Secretaria como no Conselho e estava na gestão, só que seria importante se posicionar, porque é uma novidade aqui para todos nós, nunca foi abordado isso publicamente, ainda mais sabendo disso, que tinha uma proposta de solução e isso ficou emperrado por... Acho um pouco estranho colocar no Conselho, que não tem a função administrativa, a responsabilidade de o atraso de um decreto. O Lauro se posicionou, disse que, né, o decreto não estava contento, eles não deliberaram porque considerava um decreto ruim para os artistas, para a cultura. Então, seria importante se posicionar em relação a isso, antes da gente dar o próximo passo. Boa tarde, João, Jorginho, Abner, Pedro Roberto, Kátia, todo mundo que está aí, o Jean, Renato, Laurence, todo mundo. Eu peço desculpas, porque hoje a gente está lá com o último dia da Lei Paulo Gustavo, então uma loucura. Eu vou pontuar o roteiro original disso. Eu até não sei o que o Laurence colocou, porque cheguei agora atrasado, mas eu vou tentar ser sucinto e colocar o roteiro original. Há 2 anos atrás, numa primeira abordagem que teve no Calçadão, que inclusive foi a geradora disso, de dentro do Conselho, nós falarmos da necessidade de uma regulamentação para os artistas de rua, foi então enquanto o secretário Jorginho me procurou, já estava em andamento essa preparação da minuta da regulamentação e pediram para a Cultura, mais especificamente a mim, que colaborasse na construção da minuta para a regulamentação. Fiquei aí alguns dias trabalhando em cima desse documento, pesquisando também outras regulamentações de outras cidades, para poder fazer um comparativo entre Rio Preto e algumas cidades mais ou menos do porte de Rio Preto, para poder inserir no texto dessa regulamentação aspectos que pudessem, de uma certa forma, colaborar e contribuir para essa regulamentação. Fiz também já o modelo da ficha de solicitação de espaço, fiz também um croquis de todo o quadrilátero, identificando a Praça Cívica, identificando a Praça Rui Barbosa, identificando a Praça Dom José Marcondes, e fiz uma relação de todos os logradouros de Rio Preto e a que secretaria pertencia. Os que pertencem ao desenvolvimento, os que pertencem a meio ambiente, os logradouros que pertencem diretamente ao trânsito, ao esporte e a serviços gerais. Essas são as secretarias
que administram os logradouros que possam vir a ter a intervenção de artistas de rua. Tudo isso no intuito da gente ter uma legislação regulamentada e que pudesse realmente resolver de uma vez por todas este embate. Até porque a gente sabe que uma cidade se constrói pela sua cultura e artista de rua é integrante da cultura de uma cidade. A partir disso, então, enviei ao secretário Jorginho e conversamos da necessidade de dividir isso com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Por quê? O Conselho delibera, sim, até mesmo nos conteúdos da legislação. Tanto os editais, eles são legislações também. O Conselho delibera. Nós vamos realizar determinadas ações calendarizadas na cidade, colocamos todo o escopo do festival, do Janeiro da Comédia, Festa Axé, tudo que nós temos, os núcleos, tudo que nós temos na cultura. Nesses 2 anos e pouco da existência do Conselho, tem sido uma gestão compartilhada. Até porque é um conselho deliberativo e é o único conselho no Estado que é tripartite, onde a sociedade civil, inclusive, tem mais voz do que o poder público. Né? Conseguimos isso unidos na última Conferência Municipal de Cultura, que, então, é tripartite. Nós temos 13 cadeiras do poder público, 13 cadeiras da classe artística, representações dos segmentos, e 13 cadeiras da sociedade civil geral, que a gente conseguiu contemplar universidades, o Sistema S, territórios, organizações sociais com foco em cultura. Então, todas essas instituições agora estão no Conselho também. Então, né, nós temos 39 cadeiras com 78 pessoas, de diversos segmentos e áreas e instituições da cidade, fazendo a gestão juntamente com o órgão gestor da cultura, que é a Secretaria. Então, não diferente disso, uma minuta como essa, que regulamenta uma pauta que é de total interesse dos artistas, deve passar pelo Conselho e deve ser a colaboração. O Conselho ele poderia e pode sugerir alterações, trazer referências, apresentar modificações, e tudo isso é votado em reunião ordinária, né, onde, na plenária desta reunião ordinária, a gente, então, faz a deliberação. Isso ocorreu em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020, o Lauriceno não era presidente ainda. Eu era vice-presidente e ainda sou agora vice-presidente do Conselho. Enviei ao Conselho a minuta da regulamentação em fevereiro de 2020. 2021, desculpa. 5/7/21 a gente caminhou para o Conselho. Em fevereiro a gente começou a composição. Em 21, que a gente está nessa doideira de data. Em 21, nós estamos em 23, isso. Na verdade, há 20 meses atrás, mais ou menos. Dizendo e explicitando a urgência dessa pauta e que a gente precisaria, dentro do prazo regimental do Conselho, que são 10 dias úteis, esse é o prazo regimental que o Conselho tem para poder dar uma devolutiva para o poder público, para alteração de alguma coisa, aprovação de alguma coisa. 10 dias. Passados os 10 dias, cobramos novamente o Conselho. O Conselho, em uma reunião ordinária, decidiu que iria criar uma comissão interna do Conselho para rapidamente conseguir estudar outras leis, inclusive de outras cidades, analisar a minuta de Rio Preto para ver se isso estava a contento da classe artística, se isso estava realmente dentro da expectativa a quem interessa a lei. De lá para cá, tivemos outras cobranças do Conselho. Esta comissão ela não foi formada, não foi discutida. Ventilou-se, inclusive, a possibilidade de se fazer audiência pública.
nós todos concordamos que realmente seria um caminho muito acertado, fazer audiência pública, chamar os artistas de ruas, para a gente escutar a ponta, para a gente escutar quem interessa. A gente não faz legislação atrás de uma mesa, a gente faz escutando a população. A partir daí, não mais. Né? Não mais, outras pautas foram entrando, o Conselho todo foi aprovando, sempre voltava a cobrança ao Conselho, o Conselho não deu devolutiva. Num caso como esse, o Conselho é formado, claro, por poder público e por sociedade civil também. Mas esta era uma pauta de conteúdo estritamente voltado à sociedade civil, principalmente no caso de quem pudesse colaborar com pensamentos acerca da minuta. Neste ocorrido recentemente, onde tivemos outra abordagem daquela forma, que a gente também não concorda com aquele tipo de abordagem, porque, né, qualquer tipo de abordagem também tem que ter um status. Né? Foi onde, então, o assunto ressurge. E eu começo, inclusive, a ver nas redes sociais alguns ataques, inclusive ao poder público, e foi onde também falei com o Laurence, depois falei com o Abner, que ele foi até a secretaria, eu falei, o Conselho tem responsabilidade também nessa inoperância, porque o Conselho até hoje, né, não fez, a sociedade civil do Conselho não fez a devolutiva para que a gente pudesse ter dado prosseguimento. E aí estamos aqui hoje, nessa audiência, para ver de que maneira que a gente resolve, de uma vez por todas, esse assunto que é de interesse da cidade. Bom, gente, sim, eu e o Pedro atua muito aqui, junto com os demais vereadores, com o Peixão, com o Pulpo, com o Jean. E o que me estranha, primeiro que temos que checar isso aí. Estou pedindo para o ex-presidente do Conselho essa questão. O que não pode, nesse caso, que eu acharia um absurdo, é a culpa disso parar no Conselho Municipal de Cultura. Seria uma coisa bem bizarra. Até porque o prefeito anda tomando muitas medidas em relação à cultura e educação, que tem um regramento muito mais amarrado sobre o Conselho, tomando decisões seríssimas sem passar pelo Conselho. Então, o que me estranha é o prefeito ou a própria secretaria não ter provocado o Conselho para devolver o quanto antes. Não estava amarrado ao Conselho. Muito estranho isso. Fala aqui. O presidente antigo do Conselho, Rodolfo Kifuri, acabou de mandar aqui o ofício número 0821, do dia 30 de julho de 2021, a devolutiva negativa do Conselho em relação a essa minuta apresentada. E aí ele enumera aqui, foram 7 pontos que precisavam ser revistos. Eu não vou ler porque é grande aqui, mas a gente pode publicizar isso de alguma forma, eu imagino. Né? Qual foi a data que respondeu? Dia 30 de julho de 2021. Bom, nós estamos em outubro de 2023. Então nós estamos em 2023. Então, né? O problema, então tá claro aqui. O problema não é do Conselho Municipal de Cultura e nem seria, porque se qualquer conselho ele prevarica ou ele atrasa na sua posição, existe uma hierarquia na administração pública. Ele teria que ter sido provocado, né? E, no limite, a administração decide. No limite, na omissão de qualquer... Ela decide. Então, é estranho. Né? O prefeito teve tanto cuidado para tomar decisão em relação aos artistas de rua, mas não teve cuidado nenhum para fechar o BS, para montar o hospital, para fazer o que quer, para não pagar a verba da educação, sem passar pelo Conselho de Educação e sem passar pelo Conselho de Saúde. Então, estava achando estranho, sabia que era isso. Então, o Conselho se manifestou. Bom, tudo bem, pode falar. Concordo. O Conselho enviou um ofício dizendo que existiam pontos a serem trabalhados. E a secretaria, então, disse que se fosse enviados esses pontos, e aí foi onde o Conselho decidiu que montaria uma comissão interna, discutiria e nos mandaria uma resolução.
E essa pauta, ela na verdade nem é da Secretaria de Cultura, ela é uma pauta do Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo. A cultura, ela fez uma colaboração na minuta da regulamentação, ok? Então, o que eu quero dizer é, o Conselho enviou um ofício apontando questões que precisavam ser trabalhadas no texto da regulamentação. E a gente concordava com isso. Então, abriu-se espaço para o Conselho criar uma comissão, e o próprio Conselho colocou na reunião ordinária que iria criar uma comissão com algumas pessoas para discutir essa pauta e encaminhar ao poder público as alterações necessárias. E elas não vieram até hoje. Né? Houve a cobrança, sim, João Paulo. Por várias vezes a secretaria cobrou. Inclusive, a gente levou para várias reuniões ordinárias a mesma pauta e ela não era discutida. Nós temos lá os prints de todas as reuniões ordinárias, onde consta essa pauta de artistas de rua, em muitas delas. Porém, se a gente toma uma atitude como essa, a gente delibera, pronto, então vai, que a gente não quis fazer, inclusive, a gente não quis fazer, dada a importância da deliberação do Conselho, se a gente faz, aí a gente seria atacado pelo outro lado. Está vendo? Tomaram decisão sozinhos, sem o Conselho deliberar. Então, não é esta forma a nossa de gestão. A gente está, sim, tete a tete com o Conselho, temos caminhado nesse sentido, em decidir coisas juntos e, inclusive, assumir riscos juntos, e quando erramos, erramos juntos, né? Ninguém erra sozinho. Por isso que nós somos em 78 pessoas, incluindo instituições importantíssimas nessa cidade, como o Sistema S. Nós temos no Conselho o SESC, o SENAC, né? O SESI, nós temos a FAMERP, nós temos a Unesp, o Instituto Federal, todos esses estão no Conselho. Então, são pessoas que estão ali pensando a cultura na maior responsabilidade possível. Porém, a instância maior de um Conselho é a plenária dele. Bom, continuo na mesma posição, não tem o menor sentido, Jorge, esse decreto não ter saído por isso. O menor sentido. Se vocês provocaram o Conselho e deram o prazo, quem não respeita prazo, o direito não acolhe quem não respeita prazo. Então, não existe isso. Isso não existe. A coisa mais bizarra que eu escutei foi essa questão. Eu nunca imaginei que a culpa seria do Conselho pelo conflito que existe entre aqueles que querem trabalhar no calçadão e a fiscalização do município. Nunca imaginei isso. É uma coisa bizarra isso. Porque o mesmo comportamento não acontece na saúde, não acontece no meio ambiente, não acontece na educação. Não acontece com criança e adolescente, não acontece em política de idoso. Quem diz que o Edinho respeita alguma decisão de conselho aqui? Nenhuma. Zero. Vi de saúde, vi de fechamento de UBS, vi de construção de hospital, decisão de gestão de hospital que não passa por conselho. Estamos falando de milhões, de vida de pessoas. Então, é bizarro essa justificativa. Bom, ficou claro aqui a enrolação geral. A gente precisava que veja, e você foi muito assertivo na terça-feira, né, que considera isso muito estranho e teria que ter solucionado. O que eu acho que nós temos que pensar aqui é qual é a solução para esse problema. Qual é a solução para isso? Mas aí nós vamos fazer um decreto sem ouvir o Conselho teve a chance. O Conselho que depois também responde para os artistas. São eleitos, não são? Todo mundo é eleito, né? Você dormir no ponto, alguém que te elegeu vai te cobrar, né? A vida é assim, a democracia é assim. Democracia e direito não acolhe quem dorme, quem desrespeita a regra, quem desrespeita tempo. Então, não vamos culpar o Conselho por esse negócio, não. O Conselho que se arda depois e responde para a sua base que dormiu no ponto, que não é o caso. O Conselho fez os apontamentos. Quem teria que fazer a minuta? Quem teria que chamar a audiência pública? Não é o Conselho. Você não assina decreto. O presidente do Conselho não assina decreto. Quem assina decreto é prefeito. Bom, o vereador Renato, acho que pediu a palavra.
Boa tarde a todos. Eu pedi a palavra, eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpas, estava atendendo um munícipe, disse que seria rápido e, como normalmente ocorre, acabou levando mais tempo. Quero cumprimentar a todos, os secretários, Kátia, Jorginho, o Jorge Vermelho representando o Ganga, meus colegas de Câmara, João Paulo, Pedro Roberto, Peixão, os assessores, os artistas, Jean Dornelas. Dizer o seguinte, gente, nós marcamos essa reunião para esclarecimentos. Não vim aqui para pôr o dedo na ferida, apontar culpados, e sim para buscar solução. Divirjo um pouco do que foi dito pelo João sobre essa questão, está culpando o Conselho. Acho que não está culpando ninguém. Está fazendo um resumo da história para a gente saber o que de fato aconteceu. Eu, por exemplo, desconhecia o encaminhamento dessa minuta, e quando se encaminha uma minuta para um Conselho, não é transferir responsabilidade, é agir democraticamente. Vamos ouvir as opiniões do Conselho. O Conselho fez a devolutiva, que eu também não sabia, e nem o Laurence sabia. O Laurence soube agora. Acho, sim, que perdeu uma grande oportunidade, o que não exclui o município, não isenta o município da sua responsabilidade de agir. Né? Não existe compensação de culpas. Mas eu estou buscando agora solução, não ficar apontando o dedo. Eu me lembro que eu entrei em contato com o Jorginho uma vez, não sei se com a Kátia eu cheguei a falar, com o Jorginho quase certeza. A gente troca muita mensagem, quando os problemas chegam para a gente, nós somos intermediadores entre a administração e os administrados. E o Jorginho me falou que existia, assim, demonstrou super boa vontade, mas que existia uma desconformidade entre o que se praticava e o que a lei previa. Quando o Abner visitou a Câmara na sessão passada, ele falou que estaria de acordo com a legislação municipal. E foi aí que nós falamos, então vamos chamar todo mundo, vamos colocar na mesa a lei federal na qual o município estaria se apoiando com a lei municipal. Então, eu acho o seguinte, gente, nós temos que, em primeiro lugar, é algo conveniente? Eu penso que sim, mas não basta a minha opinião, tem que ver a opinião coletiva. E o Abner falou que tem mais de 3.000 assinaturas, se não me engano, tanto de lojistas quanto de frequentadores do calçadão. Então, eu acho que o primeiro passo está dado. Agora, o segundo passo. Se é algo conveniente, se é algo que a maioria quer, vamos regulamentar esse tipo de assunto. Existe divergência entre a lei federal e a lei municipal? Vamos buscar uma solução. O que nós temos que mudar na lei municipal? Ou talvez não haja necessidade de mudar nada na lei municipal. Então, vamos regulamentar através de decreto e acelerar. Senão, nós vamos passar a tarde inteira. Eu mesmo não vou poder ficar a tarde inteira aqui. Eu vou ter que atender um advogado daqui a pouco. Nós vamos ficar a tarde inteira discutindo. Então, eu sugiro que a gente deixe de apontar o dedo e busque solução. Temos um representante da cultura, o secretário de desenvolvimento e a secretária do meio ambiente. E temos aqui o Laurence representando o Conselho, temos vários artistas. E temos os representantes da Câmara. Se for alguma coisa que está ao alcance da Câmara, tá bom, vamos ver o que a gente tem que fazer. Não, está nas mãos do... Então, talvez não precise, João, de lei. Talvez não precise precisar de lei, vamos propor a lei. Se estiver na mão do Executivo, vamos só buscar uma celeridade para a gente encontrar a solução para esse problema. Tá? Não quero me estender muito, mas já adianto, peço desculpas, porque eu não vou poder ficar a tarde inteira aqui, daqui a pouco eu tenho que sair. Bom, vou me antecipar ao Jorge, mas depois eu acho que você vai dar... exatamente, nós estamos aqui para buscar a solução. Tá? Eu acho que hoje... Os artistas estão aí. Bom, como é que funcionaria hoje, nesse final de semana, se não tem um decreto, não tem... Primeiro, pedir para a Kátia, para o Jorge, explicar exatamente nesse vácuo agora, como é que vocês vão agir. Né? Existe um vazio aí. A gente avaliou aqui, houve uma demora, né, para resolver uma questão que ela viria novamente a acontecer, né? O Abner colocou e o Jorge confirmou que essa discussão começou lá atrás, quando houve um problema. Quer dizer, era líquido e certo que haveria outro problema similar. Então, aí, agora, nesse momento, eu sugiro o seguinte. Primeiro, ouvir vocês em relação ao que nós vamos fazer antes de termos esse decreto. Também, eu acho que esse decreto ele pode ser construído agora... inclusive com a participação nossa, né, do Conselho, das partes envolvidas, principalmente dos músicos, dos artistas. Então, minha proposta é essa, sentarmos agora, reuniões de trabalho para construir uma proposta em conjunto, pronto, para resolver o problema. Mas, volto a dizer, eu quero ouvir, enquanto isso não se resolve, qual é a posição da administração em relação a vocês que precisam trabalhar. É isso.
Só um minutinho para registrar, por favor. Bom, com licença, a primeira pergunta que foi feita na quinta-feira, às 10h30, foi justamente essa. O que seria da gente para a gente poder trabalhar? Foi respondido pela secretária. Eu não posso liberar. Ela precisa de uma lei para poder dar alguma autorização. Então, o que a gente quer é só isso aí. Nós viemos novamente hoje justamente porque nós precisamos trabalhar. O que for possível, o mais rápido. Secretário de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. Não, mas e até lá? Não, quem mais quer colocar? Tem que ter uma trégua aí. Né? Vamos lá. Gente, boa tarde. Não está fiscalização, não está autuando ninguém, nada. Vamos lá. Só para ajudar na contextualização e no entendimento de todos, né? Para ser bem pragmático, eu acho que a gente tem que ser objetivo nas coisas e essa discussão já está há 2 anos, né, Jorge? Nós conversamos muito sobre isso. E eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, viu, Laurence, João? A participação do Conselho para a gente, como nós fizemos o texto, era fundamental. Mas também acho fundamental. Fundamental. A manifestação do Conselho... Vocês não cobraram o Conselho? Conselho? Então, cobramos o Conselho, tem a resposta, mas... Jorge não é vice-presidente do Conselho. Cobramos várias vezes. Mas você é vice-presidente do Conselho. Mas cobramos várias vezes. Você é vice-presidente do Conselho. Cobramos várias vezes. Inconcebível. Você vai falar essa frase, eu vou falar essa. Ô, João, ó, só para... Deixa eu mediar, então, vocês dois aqui, por favor. Cobramos Vou fazer o papel de mediação agora. Eu vou mediar, então, aqui. Eu também vou mediar. Eu vou mediar aqui, junto com o Pedro. Não, pode falar. Não, João, desculpa. Não, só para... A palavra, vamos respeitar quem está com a palavra. Só para deixar claro o seguinte, João, de novo, Laurence, a gente considera fundamental a participação do Conselho. Isso é uma coisa que atende à ponta, entendeu? Como o Jorge disse, e a gente vive o dia a dia no centro. O Conselho está ciente, o que foi apresentado à época, o que nos foi informado é que era inconcebível o decreto, que o decreto tolhia a liberdade. E eu lendo o texto aqui, a gente construiu isso junto, não tem nada disso. A única coisa que tem, sendo objetivo, ele é pragmático. Tudo tem que ter regra, começo, meio e fim. Então, vamos lá. O que a gente mais tem de procedimento? Aí eu vou falar um pouquinho, entrar na seara da Kátia, para ajudar no que a gente vive no centro lá, Lourdinha e Juliano. Né? Então, vamos lá. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi acionada porque ela tem, dentro dessas atribuições, a gestão e administração do quadrilátero central, do qual a EMURB é o braço operacional da Secretaria. Então, por exemplo, vamos pegar do princípio. Hoje, o calçadão que a gente tinha lá, conhecia, ele não existe mais da forma que ele era. Hoje ele é diferente, tem ruas abertas por uma questão de segurança, veículos de emergência e etc. Vamos entrar nessa questão, que é uma questão técnica. Do ponto de vista de utilização do espaço, nós criamos um procedimento em 2018 para ocupação de determinadas áreas do centro, principalmente as praças Dom José Marcondes, Rui Barbosa e a Praça Cívica. Então, tem um requerimento que o interessado manda para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e lá ele lista o que ele quer fazer. Qual foi o índice de rejeição dos pedidos? Zero. Nenhum tipo de rejeição. Por um motivo muito simples. As regras são claras. São objetivas, estão sendo pragmáticas. Então, tem aqui um relatório de 2022 e um relatório de 2023, dessas áreas que foram utilizadas. Então, vai desde a Secretaria do Trabalho, com o balcão de empregos, com a apresentação do Anderson, que fez uma musical, do SESC Rio Preto, do Beracá, dos sindicatos hoteleiros, da ARNAP, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, da ACIRP, do Grupo de Apoio à Doação de Adoção, da Câmara Municipal, através do Conselho que foi feito lá, o movimento do MST, da PAI, do movimento Agosto Lilás, Mulheres do Brasil, HB. Está tudo aqui, ó. São requerimentos, são preenchidos, entregues na Secretaria, e a Secretaria dá o ok. Operacionalmente, o Juliano vai lá, disponibiliza energia, a Lourdinha faz toda a limpeza do local, organiza o espaço. Então, sendo bem pragmático, quando a gente construiu o decreto, que o Jorge pediu ajuda, e nós nos ajudamos nesse sentido, com a Kátia também,
foi exatamente botar regra. É isso que precisava fazer. Então, o modelo era esse. A segunda coisa, que eu acho que a gente tem que ter empatia. Empatia. Nesse sentido, eu quero dizer, no que sentido? Por exemplo, pegar o Abner aqui. O Abner chega lá 10 horas da manhã e sai 1 hora da tarde. Certo, Abner? Uma média de 3 horas de apresentação. Você não ouve essa reclamação, mas chega para mim, para a Kátia, do lojista que assinou com você lá o apoio, mas o funcionário dele fica 3 horas ouvindo um som, o mesmo som, a uma altura que tem que ser... É o dia a dia. É o dia a dia. Eu estou te falando o dia a dia. Depois, não, onde eu quero chegar. Eu concordo, ninguém está dizendo que não é arte. Não estou dizendo que isso não está nem em pauta. Eu estou dizendo o seguinte: fique você 3 horas na frente de uma loja, e o Cássio sabe disso, eu já conversei muito com ele sobre isso. O Cássio está lá 40 anos no centro, exatamente isso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: não é rejeitar ou botar empecilho, não é nada disso. A gente tem que ter um regramento. Então, uma das coisas que a gente colocou aqui no decreto, a limitação do tempo de apresentação. A não ficar sempre no mesmo lugar, porque você tem que dar oportunidade para as outras pessoas. Ali é um lugar democrático. Ali vai de A a Z. Ali é a representação da cidade em 10 quarteirões, em 12 quadras. Toda a representação... João, lógico, por favor. Mas está tendo, está tendo disputa pelo espaço? Sim, João, tem pedido. Tem lá 3 requerimentos pedindo o mesmo espaço? Não tem, porque não está regulamentado. É isso que eu quero dizer para você. Então, aquelas 12 quadras na área central é o lugar mais democrático de Rio Preto, todo mundo quer ir lá. Tanto é que está aqui a relação dos pedidos de quem quer utilizar as praças. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente, pegando o gancho do Renato, a gente tem que ser pragmático e objetivo. Entendeu? A gente tem que ser objetivo. Não adianta mais a gente, com todo respeito, o Conselho merece, eu ainda gostaria muito de ver a manifestação do Conselho. Porque se ele apontou 8 quesitos aí que não estão condizentes com a minuta do decreto, que eles nos dê sugestão. Olha, não quero isso, não quero aquilo. Então, objetivamente, o tempo de apresentação de 1 hora é suficiente, Abner? Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Não. Entendeu? Aí eu tenho que perguntar lá para o lojista se ele quer ficar 1 hora com a pessoa se apresentando na frente da loja dele. Do ponto de vista comercial, é legal. Nenhum tipo de questionamento. Agora, do ponto de vista de ficar... O funcionário que a gente reclamou, que devia chamar aqui os 5 comerciários também para essa discussão, que as reclamações chegaram nesse sentido. Então, eu acho importante a gente ouvir os dois lados. Eu estou apelando aqui para empatia. Vamos colocar um no lugar do outro. Vamos se colocar um no lugar do outro. Eu acho que o tanto direito de apresentação na Lei 12.832, regulamentando por um decreto, a gente tem que olhar os dois lados. A gente tem que dar oportunidade para todos, tem que ver qual é o nível de apresentação, quanto tempo seria o razoável. Na regulamentação está permitida a comercialização de CDs, camisetas, tudo aquilo que for receita autoral, não é revenda, é autoral do artista, ele pode fazer comercialização. Mas tem isso está previsto. Tá reclamando que está sendo abordado e porque não tem que não pode vender. Porque não tem a regulamentação, Abner. Eu acho que está aí o grande segredo da coisa, entendeu? Sem ficar apontando o dedo ou ficar fazendo ilações ou observações que não vão levar a nada, eu acho que está na hora de sentar. Essa aqui, para mim, é a reunião, João, e eu parabenizo você por ter tomado essa iniciativa. É o corte. É a data de corte. O decreto está pronto, a minuta está pronta, está lá no Conselho. Qual vai ser a deliberação do Conselho e qual é a sugestão do Conselho para melhorar isso aqui? Ok? Então, só para... Lógico, sendo bem pragmático. Já que a gente está falando de encaminhamento, pragmatismo, a minha sugestão, primeiro cumprimentar o Jorginho pela clareza, pela objetividade, por compreender o motivo disso aqui, cumprimentando, inclusive, a Comissão para a Iniciativa. Porque isso aqui, como eu falei, é um bate-papo na busca de soluções. Parabéns, Jorginho.
Sugestão minha, já que eu falei que eu não vou, porque o encaminhamento geralmente é no final. Então, eu peço desculpas, fazer a minha sugestão já. Aquilo que está no decreto, se o decreto foi minutado pelo Executivo, não vou falar por você, nem por você, nem por você, pelo Executivo, presume que seja aquilo que o Executivo considera salutar. Eu acho que, em relação a isso, mesmo antes da regulamentação, porque isso vai levar algum tempo, em relação a isso, o Executivo deve flexibilizar em relação ao que já está na minuta do decreto. Porque se o Executivo pôs, é porque ele acha bom. Deve flexibilizar. Então, o Abner falou, pô, tem artista que está sendo multado porque está comercializando CD de autoria dele próprio. E você falou, proíbe a revenda, mas quando ele é autor, pode. Ah, mas está multando porque não foi regulamentado. Sugestão minha, já que no final nós vamos fazer os encaminhamentos. Em relação ao que está no decreto, o Executivo deve flexibilizar. Eu queria... Acho que o Jorge foi muito objetivo e fez uma provocação aqui também muito objetiva, Laures. Então, eu gostaria de perguntar para você, dentro da regra do Conselho de Convocação, quando vocês podem reunir e apresentar as sugestões ao Jorge? Ao Jorge. Opa, não tem problema. Bom, gente, só para ficar claro, né, na verdade, 2021 era ainda uma outra presidente, era a Beta Cunha, depois passou o Rodolfo Kfouri e eu cheguei tem um mês, tá? Então, e vou apanhar aqui pela galera que realmente, como o Jorge disse, foi colocado que iria se fazer uma comissão e essa comissão não foi feita. Ok. No entendimento do Conselho, a gente imagina que o ideal é fazer uma audiência pública. Inclusive, a gente protocolou, no dia 26 de setembro, se não me engano, um ofício aqui para a Câmara para fazer o uso da plenária para convocar uma audiência pública. E ainda apontamos, né, Jorge, várias secretarias que precisavam estar também. Desculpa, a audiência pública está acontecendo. Não, tudo bem, eu já ia colocar isso já. Você se reunir com os artistas de rua Sim. e apresentar proposta. Eu já ia colocar exatamente isso já, né? Que a minha próxima fala era exatamente essa, que, no entanto, a audiência pública ela já está posta aqui com as secretarias todas que precisam estar. Então, assim, no nosso entendimento, essa audiência pública acontece agora, né? Então, a gente vai ouvir, daqui a pouco, o próprio João falou que vai abrir para manifestações e tal. No nosso entendimento é isso, assim, existe colocado uma minuta que é o entendimento do Executivo, que para o Conselho, a priori, ela não funciona. Então, a gente precisa chegar no meio termo, certo? Enquanto isso, também a gente precisa ter empatia, que a fiscalização não teve muito, em duas ocasiões explícitas, né? Outras que a gente acaba não chegando na gente. Então, assim, no nosso entendimento, se a gente puder tirar um grupo de trabalho aqui, eu imagino que pelo prazo regimental do Conselho de 10 dias úteis, a gente consegue apresentar uma contraproposta e a partir disso. Mas também, para o Conselho, é muito importante que nesse grupo de trabalho esteja recheado de artistas de rua. Não pode ser só o Conselho, o Executivo, não, tem que estar os artistas de rua nesse grupo de trabalho, porque senão isso não vai funcionar. Tem coisas, por exemplo, que lá não funcionam, que no nosso entendimento não funciona, que já não está funcionando, é o excesso de burocracia. Então, você tem, por exemplo, um problema muito grave, que é na Praça do Braille, os meninos fazendo a batalha lá e o entorno a população, o bairro e tal, começa a ter um embate com os artistas. Então, assim, a gente precisa também que nesse decreto esteja estabelecido, né, regras para o que pode e o que não pode. Porque hoje a gente, sem regramento, pode tudo e não pode nada, né? Então, os artistas estão sendo hostilizados porque não tem um regramento. Então, a gente concorda que tem que ter o regramento o mais certinho possível. E, no nosso entendimento, em 10 dias úteis, a gente consegue resolver essa questão. Muito bem, Abel, muito bem. Eu só queria complementar, viu, João, aproveitando a oportunidade de encaminhamento. Eu vou falar de duas questões que eu até participo dessa discussão da Praça do Braille também. Tá? Nada contra a questão da apresentação dos artistas e do que acontece lá do Festival de Hip-Hop, as batalhas, etc. O que acontece, aí eu vou falar da palavra empatia novamente, é
o que os vizinhos nos procuram. E é a mesma coisa que acontece com os lojistas do centro. É a mesma coisa, entendeu? Então, quando a gente fala de regulamentação, quantos decibéis são permitidos? Qual o horário máximo de apresentação? De que período e que período? Qual a periodicidade? A mesma pessoa, vou dar só alguns exemplos, tá? A mesma pessoa pode pedir 10 vezes no mesmo local para se apresentar e a oportunidade para os outros. Quando a gente fala de requerimento, é justamente para ter um controle. Eu tenho uma estatística, a gente tem que ter um controle do que acontece no centro. Por quê? Ou em outros lugares. Porque precisa limpar, precisa de segurança. Eu posso acionar a guarda municipal, eu posso acionar a fiscalização, serviços gerais, eu posso fiscalizar, eu posso acionar dentro do serviço público diversos setores que podem apoiar. Daí, operacionalmente, a IMUB que a gente tem ali no centro. Então, João, para ajudar no encaminhamento, a questão que o Renato, você falou de uma trégua, né? O que acontece? Tem um procedimento aberto de fiscalização na área central, e aí eu queria fazer só um parênteses, não é só para artistas de rua, é para o som estridente das lojas. O Cássio é testemunha disso, o Cássio é locutor de loja. É água servida, ou seja, o pessoal lava e joga tudo na calçada. É lixo, resíduo, que o próprio lojista deixa na área central. Nós temos uma portaria, só te dando alguns exemplos, quando a gente fala de regulamentação, quanto isso é importante. Por exemplo, a gente tem uma portaria que regulamenta o lixo, a coleta e o horário de lixo destinado e a destinação do reciclável para Cooperlagos. É um trabalho social, junto com o poder público, os lojistas e com toda a sociedade. Não é um trabalho único, por isso que eu vou reiterar. É importante a manifestação de vocês. Nós temos o nosso olhar, a gente olha o todo. A gente olha a cidade como um todo, a gente procura fazer isso, a gente faz esse exercício, entendeu? Eu gostaria, na outra parte, a gente falar isso para os lojistas também. Olha, tem um cara se apresentando, o cara precisa comer, cara. Mas ele não pode ficar o tempo todo. Vamos achar um meio termo. Quando passa na frente do Cássio, está fazendo locução, eu falo, Cássio, baixa o som um pouquinho aí. O Cássio abaixa, porque ele passou do limite, ou a loja, o Magazine faz determinada coisa que quer vender o som mais alto, e o cara do lado que reclama para a gente, é lojista também, e tem uma pessoa lá dentro. E outra coisa que é importante, no centro mudou o perfil, pessoas idosas frequentam o centro. Tem uma questão séria de acessibilidade. Tem vários quesitos, João, que eu acho importante pontuar, para a gente olhar o todo. Por isso, quando eu falei, Laurence, não é pedir empatia, nesse sentido. Nossa, do poder público, a gente está olhando isso. Com relação aos procedimentos de fiscalização, a Kátia pode falar melhor, a Jane está aí, são procedimentos abertos não para um quesito, não é para um, são vários. Eu tenho nossos fiscais de ambulante, tem lá os serviços gerais, tem a coleta de lixo, tem várias aberturas de processos administrativos internos que não são para prejudicar ninguém. Não é nada disso. São procedimentos, são abertos administrativos. Então, eu queria deixar bem claro isso, que não existe perseguição. Pode ter acontecido um caso pontual por uma questão de abordagem ou não entendimento das duas partes. Eu acho que é isso que falta. Entender qual é o papel do fiscal, né, e o fiscal entender como é que está acontecendo a apresentação, em que contexto. Isso a gente segue regras, os fiscais são pessoas, cada um tem uma forma de agir, e é essa empatia que a gente tem que ter. Por isso que eu estou apelando reiteradamente para essa palavra, porque a gente só vai construir isso de forma objetiva se a gente tiver empatia, se a gente entender o papel de cada um. Obrigado, João. Obrigado, Jorge. Eu acho que é isso. Depois a Kátia e a Jane também vão poder se expressar. Só Jorge, não sei se você pode contribuir com isso. Tem uma lei aprovada em 2017, de autoria, inclusive, do presidente da Casa. 12.832. Ela não foi regulamentada até hoje? É justamente essa. É essa que a gente está tratando aqui. Mas, na regra, é inacreditável isso, porque na lei aprovada tinha 60 dias para fazer a regulamentação. Vocês entendem a minha indignação quando jogo uma carga sobre o Conselho, Renato? Nem Conselho existia ainda. Isso que eu não acho justo. Essa é a colocação. Mas acho que o Jorge virou essa página quando sinaliza para o Conselho se manifestar. Bom, antes da Kátia falar e da Jane também, primeiro que toda a nossa... Essa comissão
teve todo o cuidado tanto nas manifestações na Câmara Municipal, quanto agora. Vocês podem perceber que a gente quer resolver um conflito, a gente prestou solidariedade aos trabalhadores artistas, mas em nenhum momento, nenhum de nós, vereadores, fez qualquer tipo de ataque ou insinuação aos fiscais, aos servidores públicos municipais, e nem faremos. O fiscal está ali porque ele tem uma regra a ser cumprida, ele tem uma orientação administrativa a ser cumprida. Se teve excesso, teve excesso. O Abner encontrou a forma de fazer a defesa, de publicizar, de registrar. É um direito dele fazer registro para a sua defesa? É um direito. É a medida mais desejada? Claro que não. Ninguém quer expor ninguém. Ninguém quer expor, não é esse o objetivo. Então, não faremos, nem vamos compactuar, reforçar isso. O objetivo dessa audiência é exatamente achar um meio termo rápido, enquanto não tem uma legislação suficiente que dê conta deste conflito, né, repito aqui as palavras do Jorge, um pouco de empatia, diálogo e baixar um pouco a fervura até que a gente tenha a regulamentação dessa lei. Então, vou passar para a Cátia e depois para a Jânia. Bom, na linha do Jorginho, eu acho que o melhor caminho mesmo é trazer uma discussão como essa de forma democrática, né? Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Bom, eu queria falar primeiro, Laurence, a gente conversou, né? Foi assim que eu te conheci, porque eu não te conhecia. E foi muito bacana, eu agradeço muito o seu posicionamento. Você foi um gentleman, você foi muito bacana, você me ligou preocupado. Isso foi num sábado, 10 horas da noite, e a gente estava conversando numa boa, e eu tentando entender o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é esse o movimento. É um movimento para chegar num diálogo dentro de ainda, por enquanto, no espaço democrático, é a gente se conversar. Tem dúvida? Vamos beber da fonte. Vamos tentar entender o que está acontecendo. O que será que essa pessoa está agindo dessa forma? Se, por acaso, o Abner não teve a resposta como ele queria, a porta da Secretaria de Meio Ambiente está aberta para qualquer tipo de discussão. A gente está lá para isso, esse é o nosso papel. Isso é muito importante. E a gente vem falando isso desde 2017, que é o que eu posso falar como você fez. Eu não tenho como falar do que passou, mas, na minha gestão, é isso. A gente tentar resolver os problemas. E você disse da questão da reunião de trabalho. Acho que o Jorginho ele acrescentou muito bem. A gente precisa que os lojistas participem também. Porque nós, enquanto ente público, parece até estranha, né? Parece tão óbvia essa frase, mas a gente, como ente público, a gente só pode fazer o que está na lei. E de forma clara. Tanto é que a gente fica muito pedindo socorro para a Procuradoria, até para saber qual que é a clareza da política pública para a gente tomar as decisões. A gente não pode fazer nada daquilo que está omisso à lei. E se o que está claro na lei, se nós estamos enxergando, nós não podemos prevaricar. Isso é fato. Isso não é a Cátia que está falando. Isso é real. Né? Então, é muito importante a participação de todo mundo, porque nós temos muitas correntes para atender. E nós temos que ser imparciais. E, dentro dessa imparcialidade, a gente tem que tomar... Fala, Cássio. Pessoal. E nessa condição, a gente, por exemplo,
a gente fez um levantamento rápido. Nós fizemos 150 dias de visitas no calçadão nos últimos 2 anos. Mais, né, de 150 nos últimos 2 anos. Para tudo. Não foi por conta do artista de rua, pelo amor de Deus. E todos, a gente teve denúncia. Por que que a gente tem que ir quando nós somos provocados? Porque senão a gente prevarica, porque a gente tem uma lei para cumprir. E quando nós somos provocados, nós temos que ir. E é muito importante que existe uma relação do Jorginho, do Juliano com a gente, e a gente se comunica. Né? Então, o meu fiscal, principalmente final de semana, ele é acionado no seu plantão. A Lurdinha, que está aqui, ela pode dizer isso, né? Porque muitas vezes a gente recebeu pelo WhatsApp pedido dela de socorro, do próprio Jorginho. Onofre, cadê o Onofre? É, do Onofre. Então... A gente não, né, bonitão? Então... Só para quebrar o gelo. Então, assim, é muito importante, Laurence, os lojistas estarem... E eu gosto da sua fala, quando você fala assim, gente, tem que estar todo mundo, viu? Né? Porque na hora de trabalhar tem que estar todo mundo à mesa. Sensacional, é isso mesmo. E os lojistas têm que estar junto, por quê? Porque as denúncias vêm deles. Então, de quem é a falta de empatia? Sabe, a falta de empatia é de quem? Porque a denúncia vem dos lojistas. Agora, se é do dono, se é do funcionário, aí eu não posso dizer. Mas a denúncia vem deles. E muitas vezes, Abner, são os mesmos que assinam o seu abaixo-assinado. É muito difícil. Então, é disso que eu estou falando. A gente precisa, enquanto ente público, a gente tem uma responsabilidade séria com relação à tomada de postura. A gente não pode ladear. A gente precisa ir diante da denúncia. Esse é o ponto, só para vocês entenderem. Agora, eu já vou responder, vereador, a sua pergunta e do Pedro, do vereador Pedro Roberto, com relação ao que a gente faz agora. Né? Eu aprendi isso com um grande professor, quando eu caí na gestão pública em 2013, com meu grande professor Falco, Antônio Falco Júnior, da CETESB. Se você me provocar, eu tenho que responder, porque esse é o papel do ente público. Então, o que acontece? Nós temos uma lei municipal, a lei que foi do vereador Paulera, que traz claramente a possibilidade da participação, do uso do espaço público pelo artista de rua, porém, seguindo algumas regras. Só que eu concordo, como ela não está regulamentada, ali tem, por exemplo, tem um monte de coisa que precisa estar mais claro mesmo, porque a lei ela é ampla, né? Mas essa lei existe. E só que, além o nosso papel enquanto Secretaria de Meio Ambiente é trabalhar a questão da importunação, né, do sossego, e a questão do som. Perturbação. Perturbação. Isso, a palavra importante. Então, é o que a gente vai... Porque, além do lixo, além da limpeza, da água servida e de todos esses outros problemas, ao colocar lixo no horário errado, a gente também está lá a publicidade, que também é nossa. E a regra está na lei da questão da publicidade. Então, em nenhum momento, a gente impediu ninguém de trabalhar.
porque foi isso que começou a surgir nas redes sociais, a gente não impediu ninguém de trabalhar. A gente foi acionado por uma questão e essa questão a gente teve que, naquele momento, orientar. Nós Secretária, não... Oi? Posso te interromper? Pode, bem. Mas, assim, eu fui notificado em 2 ocasiões. A primeira foi em 2021 pela fiscal Fabiana. Naquele momento, eu poderia ter sido chamado na secretaria, ter sido instruído, talvez, do que eu estava sendo enquadrado. Porque, na abordagem, a primeira, no vídeo, mostra ali que nem a fiscal sabia a lei que ela estava me enquadrando ou por qual motivo que ela ia lá. Ela falou que tinha sido 3 denúncias diferentes, uma anônima, uma do inspetor dela e uma de todo o calçadão. E eu recebi uma notificação, na época, de quase R$3.000. E agora, novamente, eu só não fui multado dessa vez porque aquela notificação caducou, que foi mais de 2 anos. Então, assim, tudo bem que a gente não foi impedido diretamente, mas como que eu volto a tocar no calçadão com uma notificação dessa no meu pescoço? Qualquer momento pode aparecer uma fiscal e interpretar de uma forma diferente. E essa notificação se torna uma multa. Vamos lá. Eu não vou entrar no mérito da questão da Fabiane, porque eu tenho, de forma argumentativa, questões muito importantes com aquele acontecimento daquele dia. Então, aqui não é o fórum para isso. Nós temos as nossas fragilidades também pela forma como nós somos recebidos. Então, eu preciso dizer para vocês que a nossa fiscalização ela não vai no calçadão para diminuir ou humilhar ninguém. Mas existe uma relação de mão dupla nesse processo. Então, eu acho que se a gente entrar nessa questão agora, Abner, a gente vai ter um outro fórum. Então, não é essa questão. A outra... Seria uma discussão muito pessoal. Muito pessoal. Eu não sei se é contra mim mesmo a situação. Não vem... ali, mas... Não. É contra você. Como disse que não impede os artistas, mas notificando assim... Não. E saiu da sua própria boca o que você falou. Olha só que interessante. Você disse que há 2 anos atrás você foi abordado e que agora você foi abordado, que você só não foi multado porque caducou. Com certeza não é nada pessoal, porque se fosse pessoal, não seriam só 2, concorda? E nem teria caducado o seu processo. Então, não. Esse olhar para si mesmo. Mas por que eu recebi cabe. 3 artigos e os demais músicos receberam só apenas 1? Eu não vou. Sabe que é o mesmo trabalho, praticamente o mesmo equipamento. Eu não quero. Mas, Cátia, também eu vou pedir um favor para você. A demanda colocada agora, ela é muito objetiva. Mesmo que a resposta seja desagradável, ela deve ser objetiva também. A questão é, enquanto não tem uma minuta, enquanto não tem uma regulamentação de uma lei que já existe, como vai ser a tratativa agora ali? Eu sei que entra muita subjetividade, mas uma vez que tem audiência, o debate foi colocado, é público, tem um caminhamento em curso, tem que ter uma trégua. Não tem ilegalidade nisso, ninguém vai ser caçado por isso. Exato. Não, é isso. Na verdade, vereador, eu estava falando e ele pediu uma palavra, por isso que eu não terminei. Sim, mas eu ia pedir para... Vou ser super. Eu tive que contextualizar para vocês entenderem como que funciona dentro do ente público. Não adianta a gente falar como se só a Secretaria de Meio Ambiente ela tomasse essa posição. Foi por isso que eu contextualizei. Então, nós só vamos no calçadão quando nós somos provocados. É isso. Nós não temos nenhum interesse de caçar ninguém. Essa não é a ideia. Então, é muito bom que os lojistas estejam aqui hoje. Muito bom. Porque, então, estamos todos em paz. Os lojistas estão em paz com os artistas e nós também estaremos em paz. Porque é assim que funciona, Jorginho. É ou não é? Então, se os lojistas estão em paz,
nós também estamos em paz, gente. Porque essa é a ideia. E vamos juntos construir esse decreto. Ninguém vai lá caçar você ou caçar ninguém, não. Assim eu espero. Não, mas calma. Não, mas assim, é muito importante deixar claro. Isso não é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente sozinha. Volto a dizer. Se eu for... Kátia, se me permite, vou imaginar que uma pessoa queira fazer arte no calçadão, né? No bom sentido. Hoje, ela não está acostumada a ir lá. O que ela faria hoje? Ela pede, tem autorização? No teu autorização para o Jorginho. Toda vez que você vai lá, você tem? Você pede? Porque não tem, então. Agora precisa, então, dizer, olha, hoje, até a gente definir, né, até o decreto... Isso sozinha. É isso que eu estou tentando dizer. Na realidade é o seguinte, hoje, pela delimitação que foi feita do espaço entre Pedro Amaral, Silva Jardim, Antônio de Godoy e Coronel, quem está responsável por essa área somos nós. Entendeu? Então, é um requerimento simples, viu, Laura? Não tem nada de burocracia nele, nada, absolutamente nada. Só para... Tem gente que não sabe ler, escrever, está fazendo arte na rua. Então, esse é uma outra questão que eu... Ter previsão, ele tem que se cadastrar uma vez. Isso. A gente, um dos requisitos é se cadastrar no cadastro da cultura. Mas a gente entende isso, a gente entende. Vai chegar no meio tempo. A gente entende. Vai fazer enquanto isso. É só para ajudar. Então, hoje, só para explicar isso objetivamente, esse espaço, esse quadrilátero, hoje é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É um requerimento simples demais. E aí tem que pontuar. Uma coisa que eu queria só salientar é que, de novo, né, não existe mais o calçadão naquela acepção da palavra. Hoje tem vias e ruas. Então, tem locais que tem trânsito. São veículos por exemplo, a Bernardino de Campos tem trânsito hoje. Então, tem situações que precisam ser estudadas, que dependem, por exemplo, de uma avaliação da Secretaria de Trânsito, se vai ter um impacto, mas, via de regra, a gente está alinhado com relação a isso, entendeu? Então, hoje, objetivamente, ajudando a Kátia na resposta, no quadrilátero central, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Se for lá no Júpiter Olímpico, Secretaria de Esportes. Se for na praça lá do Braille, Secretaria de Serviços Gerais. E assim sucessivamente. Se for na esquina da Andaló com a Siqueira Campos, trânsito. Entendeu? Então, depende do local, que está aqui na regulamentação, que se for na represa, meio ambiente. Vou dar uma sugestão. Vai, Renato. Quando você está especificando as secretarias por locais. Então, quando a pessoa encaminhar para a secretaria errada... A gente já faz isso. Exato, porque nós da Câmara, eu falei isso não faz muito tempo, eu encaminhei um negócio para o Executivo informar através da secretaria competente. Nunca mandou para determinada secretaria. Por exemplo, o Executivo mandou para a secretaria errada. E a secretaria devolveu para mim. Entendeu? Então... Se um munícipe encaminhar para uma secretaria errada, qual que é a sugestão? A secretaria já encaminha para a secretaria competente, vem de devolver para o munícipe. Posso fazer uma parte, vereador? No entendimento do Conselho, inclusive, no que tange aos artistas de rua, o nosso entendimento é que precisa ter um departamento dentro da Secretaria de Cultura que encaminhe diretamente para... Porque o artista ele não é obrigado a saber se o Braille é de tal, se o Júpiter é de tal. Então, na Secretaria de Cultura... Muito bom. A sugestão é excelente. Tendo dentro da Secretaria de Cultura um departamento específico para poder direcionar isso, o artista de rua sabe que ele tem que chegar na Secretaria de Cultura. Isso, perfeito. Tá vendo? Essa é a sugestão. É importante dizer que a gente, nessa lei, ela não ampara somente artista de rua, né, esse decreto, porque é isso. Lojista, outras manifestações. Então, se isso se dá por essa via, isso tem que ficar muito claro, que somente artista de rua pode passar via secretaria para que ela faça a distribuição para a secretaria fim, porque senão também começa a chegar tudo lá. Terminou? Bom. Aí levanta a questão, igual ele falou. Fala aqui. Igual agora ele falou, ele já direcionou. Artista, eu preciso de microfone, que jeito? 25 anos soltando a voz, a garganta tá lá em cima. Você colocou, artista de rua vai direcionar
Sugestão. Aí tá. E os locutores? Os lojistas que vão colocar publicidade na porta da loja? Aí publicidade, se for dentro do quadrilátero, gestão do quadrilátero. É aqui, No desenvolvimento econômico. É isso que eu já quero deixar o quê? E para a gente já resolver toda na questão em si. Sim, na realidade, só para te ajudar nessa questão, o serviço de locução nas lojas, né, via de regra, acontece a maioria na área central, então, intrinsecamente, está colocado isso. Né? Agora, se for no bairro lá, eu não tenho condição de apontar. Bom, acho que a Jane queria falar. Jane, deixa eu só fazer uma... Não, eu acho que não tem uma pergunta específica. O que tem aqui é um pedido de uma trégua, de uma sensibilidade, de uma orientação até para fiscalização, até regulamentar. E o Jorginho, assim, colocou celeridade aqui no sentido de... Então, era nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta, só para a oportunidade. Não tem a ver direto com o calçadão, mas é uma questão... Quando a Cátia fala, a gente age quando é provocado. Se tem um som no calçadão, um lojista, ou mesmo um munícipe se incomodou, ele liga, a fiscalização tem que ir no momento lá. E quando tem show no recinto de exposição, que a cidade inteira não dorme, dependendo... Não, mas a pergunta é, como é madrugada, assim, como que funciona isso? Eu fiz resposta por escrito, pelo requerimento. Não, então, você fez que não tem provocação, mas o cara na madrugada, ele não tem como ligar para vocês, ele liga para mim, liga para o Pedro, liga no máximo para a polícia. Como é que funciona? Como funcionaria isso? Porque é sério, tá tendo show ali, dependendo da ordem, como é que está a direção do vento, é um inferno. É um inferno. Não é na cidade inteira, depende muito da direção do vento. Mas é um inferno, as pessoas... Ninguém dorme. Dependendo onde você está, ninguém dorme. Como nós vamos proceder em relação a isso? Como é que... Abrir uma outra leque. Não, é só pela oportunidade, porque eu acho que é sério. Posso falar da Praça do Baile, do Braille. Não, a pergunta aqui não... Não, eu fiz essa pergunta, você nem precisa responder agora, porque ela é séria. Porque a reclamação é constante em relação aos shows na exposição, constante. E cada dia numa região diferente, porque depende do direcionamento do som, da direção do vento, depende disso. Mas é constante. Então, só para saber, como é que a gente vai orientar? Falar, liga lá na prefeitura, a fiscalização vai lá, mas 3 horas da manhã ninguém vai. Mas no outro dia, como é que deve proceder? Eu posso falar... Eu sou tímida e falo baixo, então acho que eu preciso do microfone. O caso específico, no dia do teste, à tarde, eu recebi denúncia. Eu falei com o organizador que ele tinha que tomar atitude, fiz uma advertência no mesmo dia e comuniquei e pedi para ele fazer adequação. E se eu tivesse realmente denúncias novamente, que ele seria multado. Então, apesar de, assim, com todo respeito, né, o senhor falou que recebeu muitas denúncias, a partir desse momento ninguém oficializou denúncia mais. Entendeu? E foi foi essa orientação e ele cumpriu a orientação. Isso pode ser outro momento. Isso, então esse caso específico foi... Agora, era no caso do calçadão. Calçadão, a regra a gente já sabe e tal. A questão é... Isso. É possível agora uma mediação até a regulamentação? Por exemplo, falou-se de empatia, né? Eu não posso ignorar o direito de alguém reclamar de se sentir incomodado. Se eu recebo, eu tenho meu poder-dever de atitude. Então, eu não posso garantir para você que eu vou prevaricar na prática. Eu não posso falar isso para você. Mas o que eu posso... Para o som da exposição? Eu adverti antes dele começar a atividade. Foi no teste. Não, é nesse sentido, entendeu? A orientação para a fiscalização tem que ser nesse sentido. Não entendi o sentido. Sentido porque o Abner, se ele voltar a tocar lá, ele vai ser então, multa. Eu acho curioso, porque assim, eles falam que eles que não foram orientados. Nunca ninguém me procurou na minha secretaria
para ter orientação de como eles deveriam se portar, de onde eles poderiam tocar, que forma seria factível. Nunca ninguém me procurou. Porque como tinha na lei, a gente... A primeira vez que eu falei foi com o Fernando e foi a reunião que o Jean Dornelas organizou. Então, assim, e a gente tem fiscal todo dia para orientar. Então, assim, tudo bem, pode ter algum problema de relacionamento? Podemos ter. Mas, assim, nunca tivemos fechados para conversar. E, assim, por exemplo, já que acrescentamos outros assuntos, a Praça do Braille, eu sempre fui muito questionada. Por que eu autorizo? Porque eu nunca recebi denúncia. Nenhuma. E eu sou bastante questionada disso. Exatamente. E eu sou totalmente imparcial. Porque a gente só pode tocar. Entendeu? Esse argumento. Se eu não tenho denúncia, por que eu não autorizaria uma batalha de hip hop? Não vejo motivo algum. Está tudo pautado na legalidade. Entendeu? Se a denúncia, a secretaria ou a fiscalização utiliza o aparelho para medir, de acordo com a lei, a altura, os limites? Então, depende. Eu uso equipamento só para dirimir eventuais conflitos. Que, assim, por exemplo, se um bar ele faz adequação e o denunciante ele continua fazendo a denúncia, fala não atendeu, aí eu meço. Por quê? Aí o bar ele me atendeu, ele tentou me atender. E aí sim eu faço a mensuração, porque é um processo complexo. É uma lei complexa e rigorosa da BNT. Assim, sinceramente, se eu fosse medir todo mundo, acho que eu ia multar. Hoje eu multo 10% por falta de... Porque, assim, é o infrator que me dá causa, né? Hoje eu multo 10% dos itens. Se eu fosse medir todo mundo, a lei é muito mais rigorosa. Então, a nossa postura sempre foi orientativa, conciliatória. Então, assim, eu acho... Por que o senhor se sentiu ameaçado? Eu sou professor do Estado de São Paulo, eu não dependo da rua, da minha arte, mas eu adoro fazer o que eu faço. Entendi. O meu amigo Messias, ele depende disso, ele tem um filho pequenininho, ele vive disso. Entendeu? Ele teve que abandonar o seu trabalho, a arte que ele faz, que ele gosta, porque ele foi ameaçado. Como que você vai pagar uma multa de R$ 733 se você não trabalha em outro lugar? Aquilo ali é seu trabalho. Isso é uma ameaça? Ameaçar com multa sem ser orientado, porque a gente nunca foi orientado que ia ser multado com esse valor. Eu mesmo nunca fui. Foi a primeira vez que eu fui abordado pela fiscal, pela senhora que está aqui. Entendeu? Aí a gente o Abner filmou ela não aceitou ser filmada, sendo uma funcionária pública no seu exercício da função, que ela a imagem é pública, eu sou professor, eu tenho a minha imagem pública, eu posso ser filmado a qualquer momento, lá não tem direito de imagem. Entendeu? Aí ela foi arrogante com nós, entendeu? A forma que ela foi abordada, e questionou a questão da lei, o Abner questionou, então ele questionou, a pessoa não sabe informar o que é a lei. Então, sem lei não tem crime. Se a lei... Cara, eu tô falando... Só um minuto. Eu acho... A lei não foi regulamentada. Sem lei não tem crime. Por que a gente está sendo proibido? Você chegou agora há pouco, não foi, Fernando? Sim, eu tô... A gente discutiu tudo isso. Sim, mas eu tô perguntando só, abrindo parâmetro para isso. E eu estava assistindo, eu não estava aqui, mas eu estava assistindo no Facebook. Aqui, e você já participou da reunião, né? Comigo. Talvez você seja o mais esclarecido. Sim, mas a gente quer trabalhar. A gente já respondeu isso. Tem que encaminhar, João. Então, mas eu estou vendo um negócio aqui de 10 dias, 15 dias. Quem depende? Jane, Jane, a pergunta sim é bem objetiva. Se não for respeito, pode falar. Falou assim, não vamos flexibilizar nada. Não tem isso, vamos mandar a caneta e é isso aí. Tudo bem. Não é nada disso. Tudo bem. Não, a questão, assim, eu não falei isso. Não, é uma pergunta objetiva, olha. Então, estão trabalhando lá no sábado. Claro, se tem um exagero, né, de som e tal, a questão é possível uma orientação para os fiscais durante este período que nós vamos dar celeridade para ter um regramento, é possível trabalhar de uma outra forma, pelo menos nesse período? É isso. Mas eu vou ser provocado e eu tenho que ir lá. Você foi provocado, você foi lá, deu uma advertência para o cara, não sei se você mandou o fiscal, que seria o ideal. Mas você fez. Assim, é possível, né?
Agora, saber de vocês, vai ser ou não? Para as pessoas se prepararem, senão eles não vão. Ninguém vai... Deixa eu falar, porque eu sou provocada, eu fui lá, então deixa eu falar. A senhora pode falar, a senhora foi provocada. Eu falei para o Abner, falei para ele, falei para o papai, que não era para ninguém impedir... Fala aqui no microfone, para a senhora ter... As pessoas estão assistindo. Eu não impedi ninguém de ficar no calçadão, não aprendi, que nem foi falado, instrumento de ninguém. O que eu orientei ele foi o seguinte, para eles ficarem com os instrumentos, sem a caixa de som, porque exatamente por causa do barulho da denúncia. Mas ninguém, em momento algum, proibiu eles de sair. Eu te proibi de sair do calçadão? Não te proibi. A senhora disse que era uma lei federal. Mas para você não ficar com a caixa de som. Foi o que eu te disse. Sim, não mas a gente toca lá há 8 anos. Aí, de repente, chega uma fiscal e fala que agora não pode mais. Simplesmente foi isso que eu falei. Armado. Não maltratei ninguém. Falei, vocês não podem ficar com a caixa de som porque está tendo reclamação. Então, eu peço para vocês, fiquem com os instrumentos, mas sem a caixa de som para não ter denúncia. Virei as costas e fui embora. A hora que eu estou indo embora, ele me aborda e começou a me filmar. Eu falei para ele, não me filma, porque eu não quero ser filmado, porque eu sabia que ele ia jogar na internet, que nem ele fez com a Fabiane. Só queria você entendeu? Da lei. Filmar é uma coisa, jogar na internet para o outro ficar me defamando é outra coisa. Sim. Então, o que aconteceu, João Paulo, foi isso daí. Mas ninguém proibiu eles de ficar lá, não teve multa. Foi só falado para não ficar com a caixa de som. Os instrumentos, eles podem ficar lá o tempo que eles quiserem. A Lourdinha chegou em nós várias Obrigado, vezes, chegou com polícia armada. Pessoal, não, mas eu acho que... Laura, Calma, gente. Calma, não é assim. Tem um encaminhamento prático e definitivo. É que ele vai levar um tempo. Que é a regulamentação da regra. É isso. Nós vamos tentar fazer com que seja o mais rápido possível. A pergunta aqui, e aí, seja a resposta que for. A pergunta aqui é, neste período, é possível ter uma mediação, uma postura um pouco mais flexível até? É essa a resposta. E aí, acabou. E está feito. A resposta dela já foi dada. O principal encaminhamento foi feito. Em relação a isso, eu vou... é a última fala, que nós já fizemos o encaminhamento daquilo que era mais importante. Agora só tem um pedido aqui, é um pedido, né, da maioria da audiência para a Secretaria do Meio Ambiente. Eles vão falar agora e é isso. E está finalizada a nossa audiência. Não, só um minutinho só. Se eu pegar meu violino e for lá no calçadão sábado agora, eles vão me orientar, tudo, eu vou tomar multa. É só isso que eu quero saber. Tá bom, então pode responder. A segunda pergunta, eu acho que tem encaixe, é se existe a possibilidade de essas notificações... Nós vamos acompanhar, com vocês. Quem tomou, por exemplo, Messias que tomou a notificação, essas notificações sumirem, né? Assim, não terem mais validade delas, elas caducarem e a gente começar do zero a partir de agora. Eu posso responder, Jane? Primeiro, é importante porque está sendo gravado, né? A gente ao vivo. Em nenhum momento nós falamos que vamos multar, até porque a gente só pode multar se tiver alguma questão em pauta. E segundo, que a gente vai cumprir a lei, Cássio, é verdade, desde que a gente esteja lá. Então, a flexibilidade que o vereador está trazendo como possibilidade, ela é super possível. Porém, aonde que eu estou me apegando? Se nós formos provocados e não tomarmos decisão, e esse mesmo denunciante observar que nós não tomamos nenhuma providência, ele vai para o Ministério Público. A gente recebe isso direto. A gente assina muitas coisas para o Ministério Público todos os dias, de outras denúncias, né? Graças a Deus, a gente nunca teve nada lá. É só disso que eu estou falando. O Cássio, ele pediu para mim na reunião, você vai lembrar, Cássio, você pediu na reunião, secretária, você pode assinar uma autorização? O que eu te respondi? Eu não posso, porque a lei não me permite. Como que eu vou fazer um negócio desse? Eu estou assinando uma situação muito grave, porque eu estou descumprindo a lei. Agora, é óbvio, a gente vai ter um tratado aqui, isso é importante. Decidido que
nessa audiência pública, a gente dê esse tempo até resolver, tá ok. Mas os outros atores também precisam saber disso. Esse é o ponto, vereador. Esse é o ponto. Os outros atores, que são os lojistas, precisam saber disso também. Vocês entenderam? Aonde que está o ponto? Então, em nenhum momento nós falamos que vamos multar, em nenhum momento nós falamos que... Claro, a gente é ente público de fiscalização. Então, nós estamos totalmente abertos para essa flexibilização. Totalmente abertos. Óbvio, a gente está junto nisso. E você acha possível tirar? Não, não é possível. Isso é outra coisa. Isso é uma questão legal. Eu não posso fazer desaparecer um documento. Não é fazer desaparecer. Não tem jeito. O procedimento dessas notificações, eu recebi a notificação. Se eu for abordado novamente por uma fiscal com o som, essa notificação se transforma na multa que está colocada aqui. Como funciona? Desde que desse pacto que nós estamos tratando aqui, se você só vai ser abordado pela fiscal se vier uma denúncia direto para a gente sobre a sua situação da música. Mas o nosso trabalho vai ser orientativo, de novo, até nós resolvermos essa situação do decreto. Entendeu? Vai ser orientativo. Pelo que eu entendi, então, se o Abner continuar, Abner, no contexto, né? Continuar com a caixa de som, tem que ter a caixa de som, pelo que eu entendi aí, tem que ter a caixa de som, vai ser orientado, não vai ser multado, nem notificado. Tipo, notificado, mas não multado. Vai ser orientado. Então, ele vai poder tocar lá essa semana que vem, normal. Só que a Lurdinha vai ter um papel importante, Lurdinha. Por quê? Porque o Fernando não acabou de te dizer que você é a fada madrinha? Então, você vai fazer isso. Você vai continuar orientando os meninos a baixar o som. Pessoal. Às vezes é obrigado a fazer para ordem, para regramento. Vocês falaram muito aí. O João falou, o Jorge falou. Regra, a gente está precisando disso. Legal essa audiência pública. Bárbara, a gente vai entrar no acordo, a gente fica quieto, fica pedindo coisa. Tá lá. Mas tudo bem. Vai fazer um decreto, isso vai ser... Se tiver alguma denúncia, não vem direto para a gente. Passa, desculpa, vereador, só para fechar essa história. Vai passar por ela. Ela vai orientar vocês. Olha, por favor, diminua o som, porque está atrapalhando o lojista, ok? Vamos nessa? Vamos fazer isso todo mundo junto. Quais são os problemas que nós temos de reclamação? Os locais, a altura do som, às vezes atrapalhar a passagem. Mas é o que nós pedimos dentro do decreto, então, mas sim, até estabelecer isso aí é onde eu estou querendo dizer. Se houver, vereador, um entendimento e uma empatia agora já por parte de vocês, sabendo que de onde vêm as reclamações, exatamente. Isso já começa a acontecer num contexto positivo. Porque vocês vão ter a ideia daquilo que nós temos de reclamação deles. Então é uma conversa no local e organizar essa situação. Entendeu? Evitar locais. Só um minutinho, vereador. Evitar o local que tem fluxo onde está atrapalhando passagem, às vezes. Se preocupar com os lojistas que estão ali, que talvez também estejam executando algum tipo de atividade dentro do próprio estabelecimento, como o teu, que às vezes você está fazendo ele está fazendo uma atividade e outra pessoa procura fazer uma atividade próxima. Então, essas são as observações que vão levar tanto a Lurdinha, nós, Abner, o desenvolvimento, a procurar vocês para fazer esse entendimento. E na hora que for abordado, nós não estamos ali para prejudicar ninguém, nem para atrapalhar o trabalho de vocês, que é extremamente vislumbrado por nós. E é necessário, nas grandes capitais mundiais, a gente sabe como é que funciona isso, todo mundo tem direito a isso. Agora, com essa empatia e esse regramento que nós precisamos, nós vamos chegar num acordo muito tranquilo até que haja a deliberação do Conselho, que é o que é importante. Por quê? Essa é o contencioso. Então, ou seja, tenham essas ideias que vocês vão entender que nós vamos trabalhar em harmonia.
Esse é o ponto. Tá? Fala, Peixão. Empatia que eu mais escutei aqui até agora foi essa palavra. A pergunta é, os lojistas estão te abordando? Não, ninguém mandou abordar. A reclamação sempre anônima, eu sei que eles me atendem muito no meio ambiente sobre reclamações anônimas, né? Eu sou lojista, eu vou reclamar com você do som? Não. O lojista da água para nós. É convertido. São os maiores apoiadores ali, são os lojistas da água, incentiva. Aí eu acho absurdo essa situação. Bom, pessoal, eu acho que... Por exemplo, é igual a Kátia e o Jorge comentaram. Às vezes o funcionário está atrapalhando a venda dele. Ele liga e faz a denúncia. E o lojista está de acordo, entendeu? Então, assim, quando for acontecer essa situação, talvez tentem um entendimento para chegar num acordo e não eu acho que falta um pouquinho de proatividade. Isso, exatamente. De tentar conciliar, porque quando chega para mim, a discussão já está muito intensa. Perfeito. Bom, então, assim, entendi. Eu acho que... Será que se eu ficar só 1 hora, tá beleza? Bom, essa altura tá boa? eu acho que até o regramento final aí é isso que tem que ser feito. Acho que foi difícil, mas nós tivemos aqui palavras e orientações por parte dos gerentes públicos que resolvem dar conta e colocam a Lurdinha numa posição estratégica disso que é fazer a denúncia anônima. Ela é um pouco delicada, ela é um direito tal, mas nesse caso denúncia anônima, se eu estou denunciando crime organizado, é óbvio que tem que ser anônimo, que minha vida está em risco. Agora, se a pessoa está falando assim, esse som está atrapalhando a minha venda, você tem que saber quem está vendendo, para saber se de fato está atrapalhando a venda dele. Se não é uma outra loja que combia... Então, por isso, Tá Lurdinha, filmando mais na frente da loja. por isso que eu acho que a Kátia falou uma coisa que é muito importante, que é isso, vai trabalhar, a orientação vai ser no sentido de esclarecer, de intermediar, meio que pediu para que faça a intermediação, eu acho que não vai ter problema. Desse jeito não tem problema. Sabendo de onde vem a reclamação, vai lá e fala um pouco. Se o lojista ou o vendedor reclamou, falou, nós estamos em vias de resolver, foi feita várias audiências públicas, vai ter um regramento novo, e até lá nós estamos estamos tentando trabalhar na boa aqui, eu acho que é o caminho. E acho que esse momento de transição, João, ele tem que ser um pacto entre todos. O artista de rua também tem que entender que está no momento de transição, né? Então, a fiscalização ela vai ter uma orientação e até mesmo dentro do conselho tem uma cadeira que é dos artistas de rua, essa cadeira, os representantes dessa cadeira também orientar os artistas que existe, porque temos aqui alguns, mas temos outros vários que não sabem disso. Então, é importantíssimo que a cadeira de artista de rua faça uma orientação, um documento orientativo falando dessa transição e desse pacto e desse acordo resultante dessa audiência aqui. Legal. Bom, pessoal, eu acho que era isso aí. Agradecer a presença de todos, do secretário aqui da Kátia, da Jane, do Jorginho, do Jorge Vermelho, da Lurdinha, do Juliano, todos os servidores públicos, os fiscais que aqui estiveram também, o Lau, que é presidente do Conselho de Cultura, o Peixão, o vereador Pedro e Renato Público tiveram que sair. Bom, está encerrada a nossa audiência, né? Na necessidade faremos outras. E só para fazer a retrospectiva do encaminhamento, em relação ao regramento, né, o Jorge aqui se coloca como interlocutor diretamente com o Conselho de Cultura para receber as orientações. O Lário se compromete a fazer o quanto antes. E enquanto não tiver o regramento, nós vamos trabalhar num diálogo e tentar criar uma harmonia melhor entre todos nós aí para tocar a vida até lá. Está encerrada a nossa audiência. Obrigado pela participação de todos.